Meu irmão, minha irmã, boa noite. Nós estamos gravando nossos estudos de terça-feira, hoje dando continuidade no Catecismo Maior do Westminster. Eu quero ler com você Efésios 4:10, que diz assim: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra, na certeza de que Cristo tem sido por nós em dias tão difíceis. Tomamos a Escritura agora para orarmos, rogando que ela seja aplicada ao nosso coração por operação do Teu Espírito Santo. Nós rogamos essa dádiva em nome de Cristo Jesus. Amém. Pergunta 51 do Catecismo Maior do Westminster declara: qual é o estado de exaltação de Cristo? Resposta: o estado de exaltação de Cristo compreende a sua ressurreição, a ascensão, o estar assentado à destra do Pai e a sua segunda vinda para julgar o mundo. Assim, quando Paulo nos declarou há pouco lá em Efésios que o mesmo que desceu é o mesmo que subiu, ele não esvazia a pessoa e obra de Cristo, quer na sua encarnação, quer na sua ascensão. Mas esse estado de humilhação que vimos anteriormente, agora também se manifesta no estado de exaltação. E hoje o nosso propósito então é entendermos o estado de exaltação, pois nas perguntas anteriores os puritanos já trataram sobre o estado de humilhação. Pergunta 52 então começa a destrinchar a pergunta 51 dizendo: como Cristo foi exaltado na sua ressurreição? Resposta: Cristo foi exaltado na sua ressurreição em não ter visto a corrupção na morte, pela qual não era possível que ele fosse retido. E o mesmo corpo em que sofrera com as suas propriedades essenciais, sem a mortalidade e outras enfermidades comuns a esta vida. Tendo realmente unido a sua alma, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia pelo seu próprio poder, e por essa ressurreição declarou-se Filho de Deus, por haver satisfeito a justiça divina, ter vencido a morte aquele que tinha poder sobre ela, e ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isso fez ele na sua capacidade representativa, como cabeça da sua igreja, para a justificação e vivificação dela na graça, apoio contra os inimigos e para lhe assegurar a sua ressurreição dos mortos no último dia. É uma resposta bem extensa, vai requerer muito do nosso tempo. Talvez nos detenhamos exclusivamente ele neste dia, indo a outras questões em uma próxima terça-feira. Bom, como Cristo foi exaltado na sua ressurreição? Lembremos-nos que o estado de exaltação de Cristo, apresentado na pergunta 51, contém a ressurreição, a ascensão e estar assentado à destra do Pai e a segunda vinda, as partes que compõem a sua exaltação. Vamos pensar então em termos aqui, primeiro da sua ressurreição. O que aconteceu na ressurreição de Cristo? Primeiro, a exaltação, a sua ressurreição, tem aquele livramento dele permanecer na corrupção da morte. Nós vimos semana passada que ele experimentou a morte, ficou retido na sepultura por 3 dias. Isso compõe a sua humilhação, mas ele então foi ressurreto. E aqui declara-se que ele não podia ficar retido ali. Ele experimentou a corrupção da morte, na morte e seu sepultamento, mas ele é livre disso porque ele não pode ficar retido. Ele venceu os seus inimigos, que incluíam aí a morte e a sepultura. E o mesmo corpo em que sofrera, então não há um novo corpo, mas é o corpo de Cristo, o Cristo encarnado, 100% Deus, 100% homem, é o mesmo corpo que experimenta a corrupção da morte, é o mesmo corpo que experimenta a ressurreição. Então, o mesmo corpo em que sofrera com as suas propriedades essenciais, sem a mortalidade e outras enfermidades comuns a esta vida. Então agora esse corpo é glorificado e o estado de glorificação
ele não pode mais experimentar a morte, não pode mais experimentar aquilo que os puritanos na semana passada nos apresentaram, ali nos seus sofrimentos, a ideia das enfermidades comuns a esta vida, tendo realmente sido unido à sua alma. Então, nós vimos também na semana passada que o que experimentou a corrupção foi a parte material do corpo, aquilo que também nós experimentamos. Quando morremos, a confissão e o catecismo da 10ª missa declaram que imediatamente nosso espírito, nossa alma, vai a Deus e repousa com Ele. Já o nosso corpo perece e vai à terra, pó ao pó, e nós então apodrecemos ali, experimentamos aquelas propriedades da morte, a morte física. Mas aqui então, ele é unido à sua alma, aquela parte etérea do seu ser, aquilo que, unido ao corpo, compõe o nosso ser integral. Ele ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia pelo seu próprio poder. Não é um poder externo, não é um poder proveniente de outra fonte, mas é um poder inerente a Cristo. O próprio Cristo tem o poder da ressurreição. É Cristo mesmo quem opera para que ele seja ressurreto. Não é um poder externo a ele, é um poder dele. A segunda pessoa da Trindade, o Filho encarnado de Deus, sendo ele o próprio Deus que ressuscita. Então ele é um poder inerente a ele mesmo. E o texto então continua dizendo que além dele ter ressurgido ao terceiro dia pelo seu próprio poder, por essa ressurreição declarou-se Filho de Deus. Não é que ele não fosse, mas aqui ele faz então uma assertiva. Aqui Cristo mostra a todos os seus inimigos quem ele realmente é, caso houvesse neles dúvida. Ele está mostrando o poder que ele tem, ele está se declarando. Lembre-se dos soldados que colocaram sobre a cruz uma placa declarando que ele era o rei dos judeus e disseram a ele: se tu és o rei dos judeus, se és o Filho de Deus, ressuscita a ti mesmo. E eles caçoavam, riam dele, como se ele não fosse. Mas ele é o Filho de Deus, então ele agora o demonstra por uma declaração de vida. Isso está lá em Romanos capítulo 1, verso 4, abra sua Bíblia para lermos. A Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 4. Vamos ler este texto, vai nos ajudar a compreender isso. Romanos capítulo 1, verso 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa designação é o nome, o título pelo qual então ele é conhecido entre os homens. É isso que Cristo está demonstrando aqui, apontando o seu poder em sua ressurreição. Por haver satisfeito a sua justiça divina, ter vencido a morte e aquele que tinha poder sobre ela. Então ele vence a morte, é um dos inimigos declarados de Cristo. Ele vence também aquele que tinha poder sobre ela. Aqui então é importante lermos Hebreus capítulo 2, o verso 14. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, o verso 14. Nessa hora aqui, meus irmãos, eu estou me lembrando com muita saudade, que é meu costume pedir aquele que encontrasse, lesse esse texto. Mas estamos orando para que nosso bom Deus abrevie esses dias em que nos encontramos em isolamento social, a fim de que possamos estar convivendo novamente uns com os outros no amor cristão. Esse é o nosso desejo. Hebreus capítulo 2, o verso 14. Olha o que declara a sua Bíblia aí. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Dois inimigos são vencidos aqui, então, a morte e o diabo.
Que maravilha, né, sabermos isso. Tudo isso ele fez na sua capacidade representativa. Ele era o nosso representante federal, assim como Adão também o era na queda, agora Cristo é na sua ressurreição, morte, na redenção, como cabeça de sua igreja para a justificação e vivificação dela na graça, apoio contra os inimigos e para lhes assegurar a sua ressurreição dos mortos no último dia. Agora, os puritanos apresentam aqui então as consequências da vitória de Cristo, as consequências da sua morte e ressurreição, essa exaltação dele, como que isso se transforma em benefício em nossas vidas. Olha aqui os benefícios maravilhosos que Cristo adquire para nós. Primeiro, ele é o representante fiel, o representante pleno. Essa representatividade ele faz como cabeça da igreja. Olha, o grande descanso que nós temos em saber que Cristo é aquele que dirige, guia, conduz o corpo. A imagem aqui que Paulo usa nas suas epístolas e que aparece no Novo Testamento é um corpo, os membros do corpo compondo o corpo, e o membro principal é a cabeça, onde está o cérebro. A cabeça conduz o corpo, a cabeça guia o corpo. Cristo é o cabeça da igreja. Primeira garantia que nós temos na sua exaltação é essa capacidade de reinar, de dirigir, governar, estar sobre o seu povo como cabeça dele. Essa cabeça da igreja representativamente nos garante vitória sobre os nossos inimigos, a morte e o diabo, primeiro pela justificação. Ele nos declara justos agora em si. Nós já não somos mais devedores debaixo da ira de Deus. O castigo de Deus já não está sobre nós. Nós estamos livres da condenação. A morte já não tem domínio sobre nós. O diabo já não reina em nossas vidas. Nós estamos debaixo do cuidado paternal de Deus, do reino total de Cristo. Ele agora é o nosso cabeça. Ele nos conduz e nos dirige. Esse é o grande descanso que nós temos. Depois de nos dar então a justificação, diz aqui que a vivificação, tanto a justificação quanto a vivificação são pela graça. Nós somos vivificados. Nós que outrora estávamos mortos em delitos e pecados, é o que declara também o apóstolo São Paulo na sua epístola aos Efésios, lá no capítulo 2. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, agora recebemos vida, vivificação. Somos de novo conduzidos à vida. Nós antes estávamos no estado de mortos em delitos e pecados. Agora estamos vivos em Cristo Jesus. Ele garante isso na sua ressurreição, nesse estado de exaltação dele. É uma das garantias que ele nos dá. Bom, tendo nos justificado e tendo aplicado a nossa vivificação, lembre-se que aqui os puritanos não estão falando da ordem salutis, que é aquela ordem na qual opera teologicamente a nosso favor a redenção. Eles estão levantando alguns pontos que a vitória de Cristo sobre aqueles inimigos, a morte e o diabo, na sua exaltação, na ressurreição, nos garantem. Então, na ressurreição dele, nós recebemos a justificação e a vivificação na graça. Os puritanos também declararam que encontramos apoio contra os inimigos. O que é esse apoio contra os inimigos? A morte e o diabo são inimigos terríveis. Eles nos cercam. John MacArthur declara algo interessante. A única coisa que a morte pode fazer agora sobre nós, os eleitos, é nos entregar a Cristo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Que grande descanso para nós. Saber que a única coisa que a morte pode operar sobre nós agora é nos entregar para Cristo. Nós vamos ver futuramente nosso catecismo falando que na morte nós nos unimos imediatamente ao nosso Senhor e Salvador. Que grande regozijo, que grande descanso para nós. Bom, outro apoio contra os nossos inimigos é saber que o diabo já não governa sobre nós. A Escritura declara em João 8,44 que outrora éramos filhos do diabo e vivíamos para satisfazer-lhes os desejos. Agora nós somos filhos de Deus, estamos sob o cuidado de Cristo, não de Satanás, e vivemos sobre o governo dele. Ele é o cabeça da igreja,
Ele reina sobre nós, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso profeta. Bom, além desse apoio contra os inimigos, também nos assegura a ressurreição dos mortos no último dia. No último dia, o dia do julgamento final. Todos nós passaremos pela ressurreição final. E a garantia que temos é que essa ressurreição final para nós nos garante a vida eterna. Estaremos juntos a Cristo. Já os ímpios perecerão na morte eterna. A ressurreição nos conduz à danação final, mas a nossa ressurreição nos conduz à bem-aventurança final. É isso que experimentaremos naquele tempo final. Bom, pensando em termos então desta pergunta, eu acho importante retornarmos ao nosso texto lá de Efésios, o capítulo 4, verso 10, para nele meditarmos novamente. E então entendermos aquilo que os puritanos aqui nos falaram sobre esse estado de exaltação de Cristo na sua ressurreição. Vocês devem ter observado que os puritanos ali, quando trataram sobre o estado de exaltação de Cristo na sua ressurreição, fizeram questão de ressaltar que esse mesmo Cristo que foi encarnado é o mesmo Cristo que é ressurreto, é o mesmo corpo, não é um outro ser, não é um outro estado, mas ele simplesmente tem experimentado a corrupção da morte na sua humilhação. Agora o mesmo corpo é glorificado e experimenta a exaltação na sua ressurreição. Olha o que diz o verso 10 do capítulo 4 da epístola de São Paulo aos Efésios. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aqui nós temos de novo um motivo de regozijo. O mesmo que desceu, o mesmo que foi humilhado. Semana passada nós vimos o estado de humilhação de Cristo. Como foi terrível o seu estado de humilhação. Agora nós estamos vendo aqui seu estado de exaltação. Como é glorioso. O mesmo que desceu, o mesmo que se encarnou, assumiu a forma de homem, sofreu em nosso lugar, é o mesmo que sobe, é o mesmo que é assunto, é o mesmo que é glorificado, é o mesmo que é exaltado, é o mesmo que é colocado nos mais altos céus para ser bendito entre todos. Ele enche todas as coisas. Como é bom sabermos isso, como é bom descansarmos nessa verdade, meus irmãos. Nesse Cristo que enche todas as coisas, a plenitude de tudo. Ele, agora no seu estado de exaltação, a nosso favor, nos garante redenção do pecado, nos garante vitória sobre os nossos inimigos e nos garante a ressurreição final. Vamos orar, vamos nos colocar diante do nosso bom Deus. Senhor, ajuda-nos a orar nessa certeza de que o mesmo que desceu é o mesmo que subiu, de que o Cristo que foi humilhado no seu estado de humanidade é o mesmo Cristo que agora, ressurreto, homem e Deus ao mesmo tempo, é assunto aos céus e é exaltado entre todos, garantindo-nos por sua morte a vitória sobre o pecado e sobre os nossos inimigos, garantindo-nos a ressurreição final, justificando-nos e vivificando-nos nele mesmo. Que obra maravilhosa! Que descanso e alento para as nossas almas, que segurança, termos essa certeza de que a única coisa que a morte pode operar sobre nós é entregar-nos a Cristo. Por isso os homens em estado de queda e impiedade nos odeiam, porque sabem que por mais que militem contra nós, todo o poder e toda a força que suscitem contra a igreja, mesmo sendo a morte o nosso estado temporário, não obtém sobre nós vitória, mas a única coisa que podem fazer, levando-nos à morte, é nos entregar ao nosso Redentor. Obrigado por essa certeza, por essa graça. Nós oramos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém.